Lucas capítulo 19, verso 1 em diante diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, seu nome era Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não o conseguia, por conta da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo que viu isso começou a se queixar: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio a buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Amém. Obrigado por estar de pé. Toma seu assento, por gentileza. Fique à vontade. Eu tenho uma palavra de salvação para você hoje. Uma palavra de salvação. E muitas vezes, quando nós ouvimos que é uma palavra de salvação, nós pensamos: eu já sou salvo, ou eu já aceitei Jesus, ou eu já venho há um tempo na igreja, então está tudo resolvido. Não preciso dessa palavra. Ou talvez você já tenha ouvido falar de Zaqueu, já tenha ouvido falar sobre essa palavra. Eu vou pedir uma gentileza para o pessoal das luzes ali. Deixem todas as luzes acesas hoje, por gentileza. Obrigado. Esse texto, que é pregado há tantos e tantos anos, ele reserva algo para nós hoje muito especial. Quando nós pensamos em salvação, em geral, o que a gente pensa? Eu recebo a salvação e ele me dá o direito da vida eterna. Isso por si só já é maravilhoso, certo? Pensa que nós estávamos condenados a viver uma eternidade sem Deus, e agora nós estamos salvos. Top, é o que eu preciso, salvação. Mas a salvação, ela é muito mais abrangente do que isso. A palavra salvação em grego, a qual ela está escrita na Bíblia Sagrada, na parte do Novo Testamento, ela é sotéria, que significa salvação, mas também traz significado de cura, redenção e recuperação. Ou seja, a salvação, ela apenas não te dá um direito de você entrar no céu, ela não dá para você apenas isso, mas ela entrega cura para você também. Ela faz um ato de regeneração dentro do teu ser. E por quê? Porque talvez em geral seja o que nós precisamos, porque as pessoas são salvas, elas aceitam a Cristo, mas elas não morrem no dia, certo? Porque senão ia ser meio esquisito a gente fazer um culto e dizer assim: quem quer aceitar Jesus hoje? E ninguém ia querer, né? Porque ninguém está preparado para morrer. E por mais que a gente pregue que o céu é maravilhoso, ninguém quer ir para lá tão cedo. Então as pessoas iam ter uma rejeição em aceitar Jesus. Mas nós somos salvos, e a nossa vida precisa entrar num processo de salvação, que é um processo de cura. Porque o mundo nos deixa machucados, o mundo nos deixa com sequelas, nos deixa traumatizados. E às vezes as pessoas não entendem, porque elas usam apenas o versículo que diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Beleza, mas como é que essas coisas se passaram? Como foi que elas aconteceram? Porque elas entraram num processo, e o processo é essa regeneração que vai acontecendo em Cristo. Isso não é um passe de mágica, isso não é um passe, isso não é um toque, isso é um processo.
Também em latim, a palavra salvação é salus, que significa saúde. Também em hebraico, a palavra yeshá, que é para salvação, ela fala de abundância, libertar-se do poder inimigo, salvar da opressão, da morte e do pecado. Você consegue perceber como a palavra salvação ela é mais abrangente do que nós conhecemos ela? Ela é bem mais ampla, ela trabalha em várias áreas da nossa vida. E às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, talvez nós percebamos que não estamos vivendo a salvação. Ganhamos um convite para o céu, frequentamos uma igreja, mas não vivemos como salvos. Você encontra muitas pessoas que dizem ser da igreja, mas a vida delas é tão triste, que você não quer nem saber da igreja que ela vai. Não quer saber nem da vida que ela agora adquiriu como nova vida, porque é uma tragédia. É uma vida de briga, é uma vida de intriga, é uma vida de sofrimento, e a pessoa diz, graças a Deus que eu vou para o céu. E por muitos anos foi pregado pela igreja isso, de que o nosso descanso não é aqui. E por mais que isso seja um versículo bíblico, talvez ele não se aplique a isso. Nosso descanso não é aqui, porque aqui é só sofrimento, porque aqui é só dor, porque aqui é só isso. E as pessoas colocavam toda a sua esperança no porvir, no céu, e achavam que tudo aquilo que elas estavam vivendo aqui era para viver, ou talvez até como um expurgo dos seus pecados. Porque eu fiz muita coisa errada na minha vida, eu tenho que sofrer aqui nessa terra mesmo, a minha vida é essa. E talvez a gente precise mudar a nossa mentalidade em relação a isso. Mudar na nossa mente, acontece uma metanoia, uma mudança de mente, porque nós não precisamos do sofrimento, porque a Bíblia nos fala que o sofrimento esteve sobre Jesus. O que nós precisamos é de decisão, o que nós precisamos é de posicionamento, o que nós precisamos é entender o que é salvação. E se a salvação é cura, se a salvação é saúde, se a salvação é regeneração, se a salvação é libertar-se, então por que há tantas pessoas na igreja presas? Então por que há tantas pessoas que estão enfermas? E quando eu digo enfermas, me entenda, nosso corpo físico ele está à mercê de toda e qualquer enfermidade. Não é o fato do pastor pegar gripe que ele está em pecado. Porque as pessoas pensam de que não posso ficar doente. O seu corpo físico está à mercê de tudo que é adversidades. Mas as enfermidades que eu digo são as piores, são aquelas na alma. São aquelas que são geradas pelos traumas, que são geradas pelas palavras. E talvez porque não vivamos a salvação como nós deveríamos estar vivendo. A salvação, ela é dada por Cristo para nós, mas ela depende de nós para que ela seja efetiva. Depende do quanto você entende a respeito daquilo. Perceba que as pessoas compram celulares, e quando ela compra um celular, ela precisa do que com esse celular? Hoje em dia já se pergunta isso, mas houve uma época que a gente precisava fazer o que com ele? Ligação, certo? Precisa ligar. E os celulares eles foram ficando melhores e melhores e melhores, e depois você precisava também mandar mensagens de texto. E as mensagens de texto era aquela loucura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apertava, fazia um C, aí apertava, fazia o outro, e assim você ia construindo uma frase, fazendo. Aí veio o touch, aí depois o celular veio com câmeras, as câmeras, boas câmeras de celular. Então agora o vendedor te pergunta, você quer usar mais para fotos? Você está comprando um telefone e ele pergunta se você quer usar para foto. E isso tem toda a relevância. E se você pegar uma descrição dos celulares, você vai perceber de que nós usamos quase nada de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele tem poder de fazer. E quanto mais a pessoa for da geração de 70, de 60, de 50, menos ela sabe a respeito do que o celular faz. E você pega um dos nossos adolescentes, e ele vai pegar o teu celular e ele vai te mostrar coisas incríveis que você nem sabia que esse celular fazia. Porque tem conhecimento a respeito de alguns termos que nós não conhecemos.
Bluetooth. Bluetooth, meu Deus. Wireless. E aí vão tantos termos que as pessoas, não sei o que é isso. Mas ela tem um celular que tem o poder de fazer isso. O que eu estou dizendo é de que a salvação é muito parecido com isso. Porque ela carrega tanta coisa nela, vem tanta coisa de presente no pacote da salvação, e a gente está só esperando, segurando tudo que é de bom, e não usando, esperando apenas a volta de Cristo para fazer uso da salvação. E nós não estamos utilizando tudo quanto ela tem, e muitas pessoas perdem a sua salvação porque não estão fazendo uso do pacote, porque elas não fazem uso da cura que vem com a salvação, não fazem uso da regeneração que vem com a salvação, não fazem uso de tudo aquilo que está dentro disso, e elas pensam, agora que eu conheci Jesus, eu sei o quanto eu estava condenado, ora vem Senhor Jesus, porque eu não sei o que fazer aqui nessa terra agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter sem pecar. Ai, Jesus, que vida de opressão, eu não posso pecar, eu sou tentado, e a luta continua, e eu não consigo perdoar meu pai pelo que ele fez, e ai, Jesus volta, porque eu estou num intervalo, esperando que a salvação que eu ganhei venha se cumprir. A salvação, ela vem e ela abrange tudo o que você precisa para viver ainda nessa terra, para ser luz nessa terra, e até o dia que Cristo nos chamar para a eternidade. Tudo é completo. Mas pastor, está falando de Zaqueu, e eu já vou chegar lá, tranquilo. A salvação, ela trabalha no presente, passado e futuro. Ela veio porque nós estávamos condenados, ou seja, ela fala de passado, ela limpa o teu passado. Ela também vem para que você possa ser salvo e então possa servir, crescer, viver no reino de Deus. Tudo isso fala de presente. A salvação vem e ela muda o teu futuro. Ela te dá um futuro. Ela te dá algo que era impossível de você imaginar antes de acontecer. Quando eu olho para esse texto, eu vejo esse homem, e a vida desse homem era muito diferente do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Qualquer coisa. A gente lê na Bíblia, Zaqueu, o publicano. O que era um publicano, gente? É alguém que publicava alguma coisa? A gente pode, às vezes, tentar tirar conclusões, porque a gente não conhece a história. E um publicano era aquela pessoa que trabalhava contra o seu próprio povo. A gente fica pensando, um traidor, ele merece alguma coisa? Na visão de muitos de nós, não merece nada, a não ser condenado. Roma havia entrado em Israel, e quando ele chegava, ele dizia assim, ou vocês serão destruídos lutando contra nós, ou vocês aceitam que a gente domine sobre vocês. O povo, para não perder muitas vidas, o que eles faziam? Aceitavam. E dizia, está tudo bem, nós não queremos briga com vocês, o que vocês querem de nós? Nós vamos colocar um governador para governar vocês, mas esse governador, ele vai responder apenas a gente. Vocês podem continuar com a cultura de vocês, vocês podem continuar tendo o rei de vocês, fazendo a religião de vocês, tudo tranquilo, só que nós vamos arrecadar impostos, e esses impostos vêm para Roma. Isso que o Império Romano fazia. Então os povos tinham o bônus de serem protegidos por Roma, porque ninguém ia querer lutar contra eles, porque Roma viria contra eles, porém, tinham que pagar impostos. Roma não era gigante a ponto de ter tanta gente para trabalhar para eles fora do país. Eles tinham os soldados já. Então eles recrutavam pessoas do próprio país para trabalhar para eles. Vamos imaginar isso? A Argentina invadiu o Brasil, e aí agora eles pegam algumas dessas pessoas que estão aqui hoje, assim, você não quer trabalhar para nós? Vem fazer um servicinho para a gente, servicinho básico, é cobrar impostos dos teus conterrâneos. E aí você tem que bater na palma na frente da casa de todo mundo, e dizer para as pessoas assim, escuta, eu vim aí para cobrar o imposto. Será que os teus irmãos, o pessoal da tua rua ia gostar muito de você? Até porque se você não pagasse, havia multa.
eles tiravam coisas da tua casa, era feroz o negócio, e estes homens eram chamados de publicanos. Então quando alguém olhava um publicano, e tinha ódio, porque dizia, esse aqui é um traidor, está traindo o seu próprio povo. Zaqueu provavelmente era um homem muito rico, ele era um homem que talvez não tinha falta de recursos financeiros. O que traz muitas pessoas, muitas vezes, a Cristo, são as dificuldades. Nós temos muita dificuldade de encontrar alguém dando testemunho, dizendo assim, um dia levantei pela manhã, depois de ter ganhado na loteria, depois de ter ganhado uma herança do meu pai e da minha mãe, ter recebido um aumento, minha empresa expandiu muito, eu estava tão feliz, tomei café com a minha família, meus filhos, todos com saúde, e nós dissemos um para os outros, precisamos de uma igreja para agradecer. Você já ouviu alguma história dessa? Eu nunca. Que alguém recebeu tanto, que disse, eu não sei o que fazer com tanto dinheiro, com tanto recurso, eu preciso encontrar uma igreja para agradecer a Deus e investir no reino de Deus. É difícil. Eu nunca ouvi ninguém que viveu isso. Geralmente as pessoas entram na igreja porque assim, meu casamento está por um fio, eu descobri um câncer, agora está tudo quebrado, meu Deus do céu, e a pandemia, vai todo mundo morrer, eu preciso de Jesus. É assim que as pessoas vêm para a igreja. É difícil de uma maneira diferente. E tudo bem se você veio de uma maneira diferente, ou se você veio por isso, não tem importância. Jesus está de braços abertos e está tudo certo. Mas as pessoas quando vêm a Cristo, elas vêm porque elas têm um problema para resolver. Mas na história de Zaqueu, a gente não vê aqui que ele estava com um problema com os filhos, como era Jairo. Jairo era um dos grandes também, um dos anciãos ali respeitados, e a sua filha estava moribunda, então ele vem a Jesus como um último recurso, por favor, ajuda minha filha. Nicodemos foi encontrar Jesus de noite, e ele tinha um problema, que estava com um problema teológico dentro da sua cabeça, porque ele estava vendo os milagres, mas isso confrontava um pouco, ele tinha vergonha de admitir diante dos amigos que ele ia falar com Jesus. Nós vemos uma mulher que era muito rica, mas ela perdeu todos os seus recursos por causa de uma enfermidade, então ela vai até Jesus, e grande parte das pessoas vão a Jesus porque elas têm um problema. Mas quando a gente olha para Zaqueu, não havia nenhum problema que fizesse ele ir. O fato dele ser baixinho, ele era baixinho de estatura, não era um problema. Era um problema para ele ver Jesus, mas não um problema que levasse ele a Jesus, porque ele não chegou para Jesus, eu queria ter pelo menos 1,80 Jesus, não foi por isso. Então o problema que levou ele, não foi a sua estatura, foi alguma coisa que estava lá dentro, alguma coisa que o dinheiro não pode pagar, alguma coisa que mesmo uma família estruturada não consegue te trazer, era alguma coisa que estava faltando para aquele homem, e que ele identifica e ele diz, não, eu preciso ver quem é esse Jesus que está passando aqui, eu preciso entender quem ele é, eu preciso entender Jesus. Então ele vai, a Bíblia não diz os problemas que ele tinha, mas ele os sabia. Eu fico imaginando de que havia alguma coisa que talvez não deixasse Zaqueu dormir pela noite, aquilo martelando na sua cabeça, mas ele tinha aparentemente tudo. Agora ele chega, ele quer encontrar Jesus, mas ele pensou, eu vou ser muito hostilizado se eu for falar com Jesus, ninguém gosta de mim. Ele vai primeiro, encontra uma figueira está presente na história bíblica muito, principalmente quando as pessoas querem esconder alguma coisa. Adão e Eva estavam escondendo suas vergonhas, então elas cozeram folhas de figueira para cobrir as suas vergonhas, porque o pecado tinha exposto, né? Mas agora ele se esconde numa figueira, entre as folhas, era uma figueira brava, para ver Jesus passar, e ele estava em cima. Jesus vem com a multidão, e ele está pensando, eu quero ver Jesus passar, mas não quero que Jesus me veja, eu quero ver quem está com ele na multidão, mas não quero que me vejam. E assim é a vida de muitos cristãos, eles querem ver a coisa acontecer, mas não querem ser vistos, eles querem a bênção, mas não querem seguir o abençoador, eles querem um relacionamento com Cristo apenas de vê-lo passar, mas não querem de seguir a ele, viver aquilo que ele está pregando. É o relacionamento de Zaqueu que muita gente ainda busca nos dias de hoje. E quantos de nós, talvez num domingo à tarde como esse,
sentamos na nossa cadeira e de verdade estamos numa figueira. Estamos escondidos entre as folhas aqui. Entrei, não falei com ninguém, vou sair vazado aqui quando disserem amém, porque meu negócio aqui é ver o que Jesus tem para hoje. Zaqueu estava exatamente na posição e Jesus vem passando. Eu quero que você imagine Jesus vindo, parando, olhando para cima. E o que Jesus fez? Ô Pedrão, quem é aquele doido ali? Pega a informação aí com alguém. A Bíblia diz que Jesus veio, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu estou falando de um Deus, eu estou falando de um Cristo, eu estou falando de alguém para você hoje, que sabe o teu nome, que sabe quem você é, que sabe aonde você está, que sabe a condição que você está, que sabe exatamente tudo a teu respeito. Ele não precisa que alguém lhe passe informação. Sabe quando o pastor começa a pregar e você veio pela primeira vez no culto e diz assim: quem é que falou para ele? Sabe aquela mensagem que veio? Você diz assim: fulano me convidou porque tu me delatou, hein? Falou tudo. Primeiro passou lá um WhatsApp para o pastor e agora ele sabe tudo a meu respeito. Não precisa, porque Jesus está passando nesse lugar, aleluia. E quando ele passa, ele olha para você, ele sabe toda a tua história, ele sabe presente, passado, futuro, ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe exatamente o que você está vivendo agora e o que te levou para essa árvore, o que te faz esconder. Ele para, ele olha e ele chama pelo nome. É muito lindo isso. Ele conhece o teu nome, conhece a tua história, e ele, sabe, às vezes pode ser que isso nunca aconteceu com você, tomara que não, mas tem vezes que a gente vê algumas pessoas, e a gente faz que não vê, porque a gente sabe a história, assim, carniça daquela ali, ó, sai pra lá, Satanás, vai embora, está repreendido, vou dizer que perdi um negócio aqui, e quanta gente dando migué aqui, porque viu alguém. Agora tu pensa, Zaqueu está ali, todo mundo sabia a história daquele homem, que ele cobrava dos irmãos, e pelo jeito aqui que vai o texto, que roubava os irmãos também. Jesus sabia disso? É claro, se ele sabia que o nome do cara era Zaqueu, ele sabia tudo, mas ele se interessa. E sabe qual é a coisa boa da história? É que Jesus se interessa não pela tua conta bancária, não pelo teu poder de influência na sociedade, ele se interessa pelo quanto você precisa dele, e quanto mais erro, mais pecado, mais desgraça na nossa vida, mais ele tem interesse em ter um encontro com você, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. É pelo perdido que ele tem interesse. Tanta gente querendo evangelizar pessoas da alta sociedade, porque eu quero ver o que eu recebo disso. Está errado, é o perdido, é quem não tem condições, é quem não tem ninguém por ele. Jesus para, naquele momento, Jesus olha com um olhar de amor, porque ninguém queria aquele homem, ele precisava estar no alto de uma árvore escondido, para não ser rechaçado. Há pessoas que não vêm na igreja, porque elas têm medo do que elas vão sofrer, medo do que vão falar delas. Jesus desce depressa, e a coisa mais linda, hoje me convém ir para a tua casa, pousar na tua casa, ficar na tua casa. Isso aqui é para quebrar tudo, porque as pessoas pensam, na casa dele, será que Jesus sabe quem ele é? Isso aconteceu muito na Bíblia, né? Mulher enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, o pessoal assim, será que ele sabe que ela é uma pecadora? Sempre vai haver isso, e eu quero que você fique bem tranquilo, porque mesmo no meio do povo de Deus, como isso acontece, alguém diz não deve saber quem é fulano. Sabe quando o pastor começa a fazer visita e diz assim, eu soube que ele foi na casa de fulano de tal, casa de pobre não vai, na minha casa não foi.
agora chegou aí, está indo lá fazer visita. Aquela pessoa que tem uma vida daquela, miserável, tal. A resposta está aí, mas não está precisando? Nós vamos para onde precisa, onde tem necessidade, onde tem alguém precisando de uma resposta de Deus. Jesus estava fazendo isso naquele dia, ele estava entrando na casa de Zaqueu, e é tão tremendo porque a salvação ela acontece a partir do que Jesus entrega, e a partir do que nós entregamos. E por incrível que pareça, você tem alguma coisa para entregar. Porque quando Jesus olha para a gente e ele fala conosco, a gente já... Zaqueu desce depressa, Zaqueu se coloca diante dele, desceu rapidamente, recebeu com alegria. O povo estava se queixando, mas ele diz, e é interessante os detalhes da Bíblia, diz assim, Zaqueu levantou-se e disse, ele estava em cima, certo? Então podia dizer, ele desceu e disse, mas a Bíblia diz, ele levantou-se e disse. Por que a Bíblia diz isso? Porque no momento que ele desce da árvore, ele não conseguiu ficar de pé, ele se prostrou diante dos pés de Jesus. A verdadeira atitude de arrependimento é quando a gente não consegue ficar altivo, talvez em algum momento pensando, eu sou o grande Zaqueu, né? Pequeno de estatura, mas grande em status, eu preciso estar na parte de cima para não me envolver com essa gentalha. Mas agora, quando Jesus fala com ele está caído aos pés de Jesus, e então ele se levanta e diz, olha, eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres, e se alguém eu extorqui, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O processo de regeneração que eu falei aqui, que está junto na salvação, já começou a acontecer na vida daquele homem. Um processo de cura já começou a ver na vida daquele homem. Quando nós entendemos que precisamos descer de alguns locais onde nós nos colocamos, porque às vezes a nossa árvore é os nossos paradigmas, é aquilo que a gente tem como pré-conceito. Não, eu até entendo que é importante e tal, mas para mim tem que ser assim, 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 porque se não for assim, eu não aceito, eu não quero, Percebe que nós nos colocamos em algumas árvores? Eu até vou, mas eu não quero me envolver. Eu até vou na igreja, mas eu quero sentar, levantar, ir embora. Eu nem perguntei qual é o propósito de Deus para a minha vida, mas eu já estou determinando qual é a minha árvore. Eu já estou determinando o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, até onde eu posso ir e até onde eu não vou. Se falar comigo e se disser que eu não posso fazer isso, e se disser para mim que isso, que aquilo, então nós determinamos algumas árvores, nós nos colocamos em cima de algumas árvores que nos separam de Jesus, que nos separam da multidão que segue Ele. E isso nós estabelecemos. Ele estabeleceu a árvore que ele ia subir, e nós estabelecemos algumas coisas como limites para o evangelho. Limite, até aqui eu vou, até aqui não vou, até aqui não quero. Nós fazemos isso. Talvez hoje seja o fim da tarde, nós descermos dessa árvore para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Um encontro onde eu sei que eu posso me prostrar aos seus pés, onde eu sei que eu não vou estar sendo julgado por tudo aquilo que passou. E é lindo quando a gente chega admitindo, porque daí não precisa falar para a gente. Todo julgamento com Deus é assim: se eu admito, eu não sou exposto, porque eu já expus. Zaqueu não precisou que Jesus dissesse assim: então Zaqueu, tem alguma coisinha para contar? Quer me dizer alguma coisa sobre, sei lá, algumas pessoas que de repente você tirou um pouco de dinheiro a mais? Não, nada. Não precisou fazer isso, porque Zaqueu, quando teve o encontro com ele, já começou a colocar para fora. Ele sentiu os seus pecados, ele sentiu as suas mazelas, ele sentiu tudo aquilo que ele precisava tirar de dentro dele. E quando ele faz isso, então a salvação veio à sua casa. E Deus em Cristo diz: porque este também é filho de Abraão. Parece uma palavra aleatória, mas não é. Para todos aqueles que estavam julgando, Jesus estava dizendo: ele também está dentro de uma aliança. Ele pode ser que seja um publicano, pode ser que fez coisas erradas, pode ser que tirou dinheiro de gente que não podia tirar, talvez ele fez tudo errado, mas a aliança que o meu pai fez com Abraão
envolvia ele também. Envolvia ele com todos os seus erros, porque ele também é filho de Abraão, ele também é descendência de Abraão. E isso nos está falando de uma aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel através de Abraão, de que apesar dos seus erros, pecados e tudo mais, eles estavam cobertos por essa graça dentro da sua aliança. Nos dias de hoje é tão mais amplo isso, porque eu e você, com todas as falhas que nós temos, nós também estamos dentro de uma aliança. E quando alguém aponta assim, mas por que você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro? Sabe o que Jesus diz para Deus? Eles estão cobertos na aliança que eu fiz no meu sangue contigo lá na cruz do Calvário. E é por isso que eu estou estendendo perdão para ele, porque foi escrito na minha palavra deixada por João: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, há um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Ele está lá e ele está advogando a sua causa. Sabe por que Jesus se interessa por tudo aquilo que nós como seres humanos não nos interessamos? Porque ele fez uma aliança conosco. E por mais que nós somos especialistas em quebrar alianças e promessas e tudo mais, ele permanece fiel a tudo aquilo que ele nos fala, do que ele nos promete. E aqui, caminhando aqui para o fim da mensagem, aquela árvore não tinha o poder de resolver o problema de Zaqueu. Por um momento ela apenas deu uma visualização para ele, mas ele desceria da árvore do mesmo jeito que ele subiu. Todo domingo, toda quarta-feira, toda quinta-feira de start, todo hours, às 20 horas no sábado, todo momento que você chega na igreja, é como se você pudesse subir em uma árvore e apenas ver o movimento, e apenas ver Jesus, ouvir uma palavra, mergulhar nas canções, mas descer dessa árvore e voltar para casa do jeitinho que você era, sentindo apenas uma alegria passageira, uma alegria que vai durar talvez algumas horas, talvez um dia, mas vai continuar sentindo o mesmo buraco dentro do seu coração, o mesmo vazio. E pode ser que você não esteja sendo afligido por problemas financeiros, nem de saúde, e nem do seu matrimônio. Porém, eu quero dizer para você quanto tempo você ainda vai ter força de subir nessa árvore. Quanto tempo você ainda vai ter força de viver essa vida se escondendo? Quanto tempo? Ou hoje vai ser o dia em que você está ouvindo Jesus falar o teu nome e você vai lembrar de tudo o que você um dia já foi. Porque alguns de nós talvez um dia já caminhávamos com a multidão, mas hoje preferimos subir na árvore. Mas hoje só estamos olhando o movimento pela árvore, sem querer nos envolver muito, sem querer descer. E eu queria que nessa tarde você pudesse ouvir a voz de Jesus chamando você pelo seu nome, chamando você pelo teu nome, dizendo: vem, chamando você pelo teu nome e dizendo: desce daí, não é o teu lugar aí. A árvore não te deixa movimentar, a árvore só te deixa parado, mas eu quero trazer algo novo para você. Eu quero trazer salvação, e a salvação ela não tem um fim em você. Porque Jesus, quando fala com Zaqueu, ele diz assim: hoje houve salvação nesta casa. A salvação não paira em Zaqueu. Quando Paulo fala com aquele centurião, aquele carcereiro, ele não diz: crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Ele diz: será salvo tu e a tua casa. Porque a finalidade da salvação e da palavra de salvação é que entre em você, permeie você, encha você, e então atinja a tua casa, atinja a tua família, atinja quem você ama, e que talvez você até hoje tentou salvar e não conseguiu. Mas quando Jesus entra em ação, então o milagre acontece. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda.
para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.